Evangelho de Mateus 13, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Então, irmãos, nós vamos meditar sobre essa parábola, a parábola do semeador. É um texto muito conhecido de todos nós. Provavelmente 100% das pessoas que estão aqui conhecem esse texto, já ouviram pregações sobre esse texto. Talvez eu não traga algo de novo para você, mas eu vou falar sobre as mesmas coisas que a gente já conhece, mas que a gente precisa estar sempre relembrando, para que a gente não esqueça, para que a gente pratique a palavra de Deus. Então o Senhor, Ele pregou essa parábola para uma multidão de pessoas à beira-mar. E essa parábola ela tem um ensinamento muito profundo, porque ela fala de uma realidade do reino de Deus. E ela fala para todas as pessoas, porque o Evangelho ele foi mandado ser pregado a todos, a toda criatura. A palavra ela está sendo semeada para todo mundo. Então ele fala nessa parábola a respeito de 4 reações à palavra de Deus. 4 tipos de solos, que representam 4 tipos de corações, 4 tipos de pessoas, 4 maneiras que as pessoas recebem a palavra de Deus. Então todos nós estamos ouvindo a palavra de Deus diariamente. A grande questão que fica é: em que situação nós nos enquadramos? Que tipo de solo nós somos? Com qual situação nós nos identificamos nesta parábola? É isso que eu gostaria que a gente refletisse nessa noite, porque isso é muito importante. Porque nós vamos ver que somente um tipo de solo é o solo que realmente agrada ao Senhor, que realmente é aquela pessoa que é aceita por Deus. As outras situações são situações que trazem condenação e afastamento de Deus. Então que a gente possa refletir, no momento que eu estiver trazendo essa mensagem, não faça o exercício de ficar querendo imaginar quem da igreja ou quem você conhece se enquadra nessas situações. Pare para refletir sobre você. Quem é você? Que tipo de solo é o seu coração? Em que você se enquadra aqui? Faça uma reflexão séria, profunda da sua vida, porque isso é uma questão essencial para que você, se de repente se vê numa situação que não está agradando a Deus, possa nessa noite se arrepender, pedir perdão e realmente ser um tipo de pessoa que recebe a palavra de Deus com alegria e guarda no coração. Vamos ler aqui um versículo, irmãos, de número 18, no mesmo texto de Mateus 13. Mateus 13, 18. É a explicação da parábola, explicada pelo próprio Jesus. Diz assim: Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem,
vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então essa é a primeira situação que Jesus relatou na sua parábola. É sobre a semente que cai à beira do caminho. São aqueles, como ele mesmo explica aqui, que ouvem a palavra, mas não a compreendem. E o inimigo vem e tira essa palavra do coração. Arrebata, ou seja, faz com que aquela palavra não tenha mais relevância para aquela pessoa, que aquela mensagem que ela ouviu se perca e não faça mais sentido para ela. Ou seja, não produziu fruto nenhum, nem sequer nem ameaçou frutificar, nem sequer pareceu ter um início. A palavra veio, não foi recebida e logo foi arrancada pelo inimigo. E que pessoas são essas? Que situação é essa? Se você voltar um pouquinho no texto, ele fala no versículo 15 assim: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então essa situação que ele relata aqui, são daquelas pessoas que endureceram o seu coração, que, como ele diz aqui, ouviram de mau grado, ou seja, de má vontade a palavra de Deus. Veja que aqui a culpa não é de Deus. Não foi Deus que não quis que essas pessoas ouvissem a palavra. Não foi Deus que quis endurecer o coração delas. O endurecimento que veio ao coração delas foi consequência do próprio endurecimento delas. Porque elas rejeitaram a palavra, porque elas ouviram de má vontade, não quiseram atentar para o que Deus estava falando. Elas fecharam seus ouvidos, fecharam seus olhos, taparam os ouvidos, fecharam seu coração, cerraram seu coração e se endureceram e não quiseram ouvir a palavra de Deus. Essas são as pessoas, a semente que cai à beira do caminho. E quantas pessoas não estão assim hoje, irmãos? Quantas pessoas não estão ouvindo a palavra de Deus dia após dia, diariamente, inclusive dentro das igrejas, mas elas voluntariamente tomam a decisão de não querer dar ouvidos a essa palavra, de não dar atenção, de rejeitar o que elas estão ouvindo, de se fechar e de se endurecer. Perceba uma coisa interessante nessa parábola: o que determina o resultado é o solo. A mesma semente é semeada nos 4 tipos de solo, mas a reação depende de cada tipo de solo. A palavra de Deus, ela é semeada em todo mundo. A palavra de Deus diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Por isso que o Evangelho está sendo pregado a toda criatura. É a vontade de Deus que as pessoas ouçam a sua palavra e se convertam. Mas quem é que vai decidir se quer a palavra ou não? São as pessoas. Elas têm essa escolha se querem ou não ouvir a palavra de Deus. Não é Deus que vai determinar quem vai receber e quem não vai receber. Isso é uma decisão do ser humano, de atender ao chamado de Deus, à ação do Espírito e permitir que o Senhor fale ao seu coração. Mas muitas pessoas estão endurecendo a sua cerviz, como diz a palavra de Deus. Irmãos, nós temos que compreender uma coisa, que é verdade: toda vez que a palavra de Deus ela é pregada, algum resultado vai ser produzido na nossa vida. Sempre, toda vez algum resultado vai ser produzido, quer seja bom ou quer seja ruim. Aquele que atenta para a palavra, que deseja ouvir, que deseja compreender, que quer meditar naquilo, compreender e procurar saber se é verdade ou não, ponderar sobre essas coisas e se abrir para a palavra de Deus, Deus vai agir na sua vida.
e ele vai ter o seu entendimento aberto, e ele vai a cada dia mais compreendendo as coisas do Evangelho. Agora, aquele que se fecha, a cada dia mais o seu coração vai sendo endurecido. Então pode ter certeza, você não vai sair daqui do mesmo jeito. Ou você sai mais abençoado por Deus, conhecendo mais a Deus, ou você sai mais endurecido, com um coração mais afastado de Deus, porque a palavra ela sempre vai produzir esse resultado. Ou ela nos traz para perto de Deus, ou nós nos afastamos de Deus por rejeitarmos a palavra dele. Isso sempre vai acontecer. E infelizmente, irmãos, muitas pessoas estão rejeitando a palavra de Deus. A semente vem, mas não produz fruto nenhum, e o inimigo arrebata essa semente. É como diz lá em 2 Coríntios 4:4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho, da glória de Deus, não resplandeça sobre eles. Porque eles ouvem de má vontade, não querem compreender, o inimigo cega o entendimento deles. Vai criando uma muralha, vai criando uma barreira, e a cada dia se torna mais difícil da palavra penetrar nos seus corações. É por isso que a palavra de Deus diz lá em Provérbios, eu não lembro qual é o texto, mas diz: aquele que, quando ouve a palavra, endurece o seu coração, ele vai de repente ser quebrantado sem que haja cura, porque ele vai se endurecendo a cada dia mais, e de repente vem o juízo de Deus sobre a vida dele. Então, meus irmãos, eu fico pensando na seguinte situação: quantas pessoas não se encaixam nisso? Quantas pessoas não estão no mundo hoje com o seu coração endurecido porque estão rejeitando a palavra de Deus dia após dia? O único meio de produzir fé nos seus corações, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, como elas vão ter fé para serem salvas. E até mesmo muitas pessoas dentro das igrejas estão com o seu coração endurecido. Tem um pregador muito conhecido que morreu há algum tempo, chamado David Wilkerson, que ele dizia assim, que os corações mais duros deste mundo estão dentro das igrejas. Sabe por quê? Eu concordo com ele. Sabe por que isso acontece? Porque dentro das igrejas existem pessoas que estão há anos, décadas, ouvindo o Evangelho, mas não permitem que a palavra de Deus transforme os seus corações. Elas estão do mesmo jeito que sempre estiveram, vivendo no pecado, vivendo as suas vidas egoístas conforme a sua vontade, não permitem que o Espírito Santo aplique a palavra no seu coração e produza uma mudança. Elas estão dia após dia frequentando cultos, ouvindo mensagens, e não entra nada, ou não entra quase nada, porque a pessoa não dá importância, ela não quer entender, ela não quer saber. Ela acha que servir a Deus é simplesmente viver uma religiosidade vazia e hipócrita de ficar frequentando culto após culto, domingo após domingo, e ela acha que dessa maneira ela vai alcançar algum favor de Deus. Irmãos, Deus não vai se impressionar pela quantidade de cultos que a gente frequenta, pela quantidade de palavras que a gente ouve. Deus não quer saber do quanto você conhece, Deus não quer saber do quanto que você já esteve nos cultos. Deus quer saber o quanto você está permitindo que Ele molde a sua vida pela sua palavra. Deus quer saber o quanto você está disposto a mudar e permitir que Ele mude o seu coração. Deus quer nos quebrantar, Deus quer nos transformar, Deus quer nos moldar, Deus quer nos transformar em novas criaturas. Ouvir a palavra e não permitir que essa palavra entre em nós e não produzir mudança não adianta de nada. Isso só traz mais condenação. É como Paulo diz lá em Romanos: se a pessoa fizer assim, ela está acumulando ira para o dia da ira. Ela está acumulando ira sobre ela para que um dia o juízo de Deus venha sobre ela. Porque pode ter certeza, quanto mais a pessoa ouvir a palavra de Deus e não obedecer, maior vai ser o juízo de Deus sobre a vida dela. Porque Jesus disse que a quem muito é dado, muito será cobrado. E quanto mais alguém conhece, mais será cobrado dela.
porque ela ouviu, conheceu, mas rejeitou. Então isso é muito sério, irmãos. Tem gente brincando com Deus, brincando de ser crente, de ser cristão, e a sua vida não muda, sua vida não é transformada, vive uma vida de hipocrisia no pecado, amando as coisas do mundo, amando a si mesmo. Isso é um perigo muito grande. Deixe Deus quebrar o seu coração, deixe Deus destruir você, esse vaso velho, para fazer um vaso novo. Essa é a vontade dele. Vamos caminhando, vamos ler aqui agora o versículo de número 20. Vamos ver o segundo tipo de solo, a segunda reação à pregação da palavra de Deus. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então veja que interessante, esse solo aqui é o solo rochoso, é uma terra cheia de pedregulhos. Quando a semente cai nesse tipo de terra, ela brota com facilidade, mas como Jesus ensinou na parábola, quando vem a luz do sol, ela se queima e não produz fruto. Que tipo de pessoa é essa? Como ele mesmo explica aqui, é aquela pessoa que quando ouve a palavra, inicialmente recebe com alegria. E quantas pessoas não são assim? Ouvem a palavra do Evangelho e acham algo interessante, algo bom. Elas até pensam, isso é uma coisa boa, essa palavra vai produzir algo de bom na minha vida, vai me trazer algum benefício. Ela recebe com alegria. Há nela um desejo superficial de acreditar naquilo, de querer seguir aquela palavra que ela ouviu. Inicialmente ela se alegra, ela parece realmente ter se convertido, parece realmente ter entendido a palavra, e uma mudança parece ter sido produzida na sua vida. Ela fica feliz momentaneamente, ela temporariamente ela começa a parecer que está seguindo a Deus, que está seguindo a Jesus, parece que está acontecendo alguma coisa na vida dela. É uma alegria inicial, só que é fogo de palha, vem rápido, mas se acaba rápido. É algo passageiro, não é algo duradouro, é algo superficial, não tem profundidade. É como Jesus disse aqui, não tem raiz em si mesmo, não é algo profundo. A palavra não penetrou realmente no mais profundo do seu coração e produziu uma regeneração, uma mudança radical de vida, não. Foi algo superficial, foi algo momentâneo e passageiro, não é algo duradouro, é uma alegria passageira. E quando é que fica comprovado que foi algo momentâneo e passageiro? Jesus mesmo explica aqui. Quando vem a angústia ou a perseguição por causa da palavra, a pessoa logo se escandaliza. Ou seja, quando chega um momento difícil, quando vem os problemas da vida, quando vem as tribulações, as lutas, as dificuldades, ou quando vem a perseguição por causa da palavra, quando ela começa a ser humilhada por dizer que é de Jesus, quando ela começa a ser ridicularizada e desprezada, quando ela começa a sentir os efeitos de alguém que se declara ser cristão, logo ela percebe que não é realmente aquilo ali que ela quer. Quantas pessoas dizem que querem Jesus, que acreditam em Jesus, só que elas não compreenderam a pregação do Evangelho, elas não compreenderam o que é o reino de Deus. Elas pensam que o reino de Deus só vai ser flores, que vai ser tudo uma maravilha, que não vai ter problemas, que não vai ter dificuldades. Ela acreditou naquela falsa pregação que diz, pare de sofrer, venha para Jesus, pare de sofrer, seus problemas vão acabar, Ele vai resolver tudo na sua vida vai ser um mar de rosas. Se você era um empregado, agora você vai ser patrão. Se você andava de Fusca, agora você vai andar de BMW. Se você era doente, agora você vai ter saúde perfeita.
Se você tinha problema na família, tudo vai ser resolvido. Se você tinha alguma dificuldade na vida, pode ficar tranquilo que Deus agora vai te levar para um lugar de bonança, onde você só vai sentir alegria, felicidade, gozo, descanso. Nem problema, nenhuma dificuldade, isso é uma mentira, irmãos. Isso não é a realidade do reino de Deus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, se preparem, vocês vão sofrer, vocês vão ter problemas, vocês vão ter dificuldades. Ele disse para os discípulos: vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser presos, vocês vão ser humilhados, vocês vão ser rejeitados, vão matar vocês por causa do meu nome, vocês vão ser odiados de todas as nações, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Foi o que Jesus falou para os discípulos. Ele não disse: vai ficar tudo bem, tranquilo, vocês não vão ter dificuldade. Só que muita gente não entende isso. E aí, quando vem os problemas da vida, a primeira coisa que ela faz é abandonar aquela fé que parecia que ela tinha, mas na verdade ela não tinha. A primeira coisa que ela faz é se decepcionar com Deus. É dizer: Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim. Se Deus fosse bom, eu não estaria passando por isso. Se Deus fosse bom, eu não teria esses problemas, eu não teria essa doença, eu não teria essas dificuldades, eu não teria sofrido essa tribulação. Eu acreditei numa mentira, é melhor eu viver a vida que eu vivia antes. Essa mensagem não faz diferença na minha vida. E aí ela volta para a sua vida de pecado, onde na verdade ela nunca saiu no seu coração. Ela achava que tinha saído. Quando vem a perseguição, ela abandona. Sabe, irmãos, eu fico pensando, se houvesse uma perseguição aqui no Brasil, como é que a gente reagiria? Eu sempre me pergunto essas coisas, porque isso pode acontecer, irmãos. Isso pode acontecer algum dia. Jesus disse que nós sofreríamos muito nesses últimos dias. Seríamos odiados de todas as nações. Existem países no mundo hoje que, se você se declarar cristão, você está quase assinando uma sentença de morte. Você pode morrer pela sua família, pelo governo ou pela sociedade, ser preso, sofrer todo tipo de coisa. Geralmente quem se converte numa situação dessa, se converte mesmo, porque a pessoa sabe que ela se converte e a cabeça dela está a prêmio. Como nós reagiríamos se no Brasil começasse uma perseguição hoje? Será que nós seríamos 20 milhões de evangélicos? Eu tenho minhas dúvidas. Se muitos dos que estão hoje dizendo que são cristãos e evangélicos realmente permaneceriam firmes se tivessem uma arma apontada para a sua cabeça. E alguém perguntando: você é cristão? Me responda se você é cristão. Que Deus nos ajude, irmãos, a ser fiel até a morte. Porque Jesus disse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Sabe o que ele estava dizendo para os discípulos? Aguente firme, ainda que seja necessário você morrer. Porque aquele que é fiel até a morte, esse receberá a coroa da vida. E ele disse mais: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, que tipo de cristianismo a gente vive? Que tipo de solo é o nosso coração? Será que ele resiste às tribulações da vida e à perseguição? Que a gente possa meditar nisso. Vamos caminhar um pouco mais. Versículo de número 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Os espinhos simbolizam os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas que sufocam a palavra que foi recebida inicialmente, aparentemente. E aí não é produzido fruto.
por causa desses espinhos, que são os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas. Quais seriam esses cuidados do mundo, para ser mais específico? Cuidados do mundo significa a pessoa está dando prioridade ao mundo, às coisas deste mundo. Ou seja, ter cuidado com as coisas do mundo é querer dar atenção às coisas do mundo, é querer viver as coisas do mundo, é querer se moldar ao mundo, é amar o mundo, é querer abraçar o mundo, é querer viver as coisas do mundo, da sociedade caída, as coisas que este mundo tem a oferecer, seus prazeres, seus bens, a fama, o sucesso, os entretenimentos, o pecado, os prazeres. A palavra de Deus diz que aquele que ama o mundo se constitui inimigo de Deus. Se alguém amar o mundo e as coisas que há no mundo, esse não pode ser de Deus, é o que a palavra de Deus diz. Se nós formos amigos do mundo, nós seremos inimigos de Deus. E isso tem um sentido negativo e tem um sentido positivo. Qual é o sentido negativo? Amar o mundo, se apegar às coisas do mundo, significa, num sentido negativo, ter prazer no pecado, ter prazer nas coisas pecaminosas, não querer abandonar o pecado, querer continuar vivendo esses prazeres mundanos e carnais que satisfazem o corpo, mas afastam de Deus. E quantas pessoas não estão assim? Elas ouvem a palavra, sentem uma vontade de querer seguir, mas os prazeres do mundo a sufocam. Ela não permite que o Senhor a liberte. Ela continua escrava do pecado. Ela continua vivendo para a carne, para satisfazer os prazeres da carne. Ela quer se moldar ao mundo. Ela não consegue deixar de se libertar dessas coisas. Ela quer viver na prostituição, no adultério, na bebedeira, na mentira, na fofoca, no engano, no ódio, na maledicência, no roubo, no engano, em tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é mundano e que é carnal. É isso que a pessoa quer viver. Ela não quer desapegar dessas coisas. Ela está vivendo os cuidados do mundo, se moldando ao mundo, e num sentido positivo, vivendo as coisas boas do mundo, porque tem coisas que há no mundo que são boas, aparentemente. Você, por exemplo, ter dinheiro não é essencialmente uma coisa ruim. Você trabalhar, estudar, todo mundo precisa fazer isso. Você ter entretenimentos, você viajar, você usufruir de alguns prazeres que o mundo oferece, do tipo usufruir das tecnologias, dos entretenimentos, dos passatempos, não é em si uma coisa ruim. Só que muita gente está fazendo o quê? Amando estas coisas e não a Jesus. Ela não está buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Ela está buscando as coisas que o mundo oferece. Muitas pessoas hoje, até mesmo dentro das igrejas, irmãos, estão vivendo a vida em função de si mesmas. O objetivo da vida delas é ganhar dinheiro. Tem gente que vive em função do dinheiro. Tudo que ela faz e que ela projeta e que ela pensa é em função do quanto de dinheiro que ela vai ganhar e do quanto de dinheiro que ela vai ter. Todo o seu tempo, seu projeto, seus planos é projetado em torno disso. É isso que é a prioridade. Outras pessoas querem fama, outras pessoas querem sucesso, outras pessoas querem status, outras pessoas querem ser realizadas na sua carreira profissional. E para alcançar esses objetivos, elas abrem mão do Evangelho, abrem mão do reino de Deus, abrem mão de Jesus,
abrem mão de tudo que é espiritual para poder conquistar as coisas do mundo. E Jesus disse: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta chegar rico, famoso, com sucesso, ser um cidadão bem-sucedido no último dia da sua vida e ir para o inferno? De que adianta? De que adianta se dar bem na vida e ser condenado por toda a eternidade ao fogo eterno? Será que vale a pena? A palavra de Deus diz que aquele que é cristão, ele se torna um peregrino. Eu já vou terminar. Se torna um peregrino nessa terra. Ele se torna um cidadão do céu. E a partir do momento que ele se converte, ele é um embaixador de Jesus Cristo aqui. Por que ele é um embaixador aqui? Porque agora ele não pertence mais a este mundo. Ele está no mundo, mas ele não é do mundo. A sua pátria está nos céus. Ele almeja uma pátria celestial. Ele almeja a nova Jerusalém. Ele sabe que ele está aqui de passagem. O seu objetivo é chegar na eternidade, na presença de Deus. Ele não almeja essas coisas daqui. Ele realiza aqui, conquista aqui apenas aquilo que é necessário para ele poder viver a sua vida, não mais do que isso. Ele não dá 1 centímetro a mais de prioridade para o que não precisa ter prioridade, porque ele sabe e ele quer buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Ele quer viver para a glória de Deus, ele quer ser de Jesus. Meus irmãos, se nós somos cristãos, nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós não pertencemos a este mundo. Para quem nós estamos vivendo? Para o que nós estamos vivendo? Para o que nós estamos gastando a nossa energia e o nosso tempo, e as nossas forças, e o nosso empenho? Porque me parece que muitas pessoas estão vivendo em função de si mesmas. Elas nunca têm tempo para Deus, nunca têm tempo para o reino de Deus, nunca têm tempo para o Evangelho, nunca têm tempo para Jesus. Sempre tem uma desculpa, sempre tem algo mais importante, sempre tem algo melhor para fazer. Eu costumo sempre dizer: você quer saber o que é mais importante para você, o que realmente você ama? Pare para olhar com o que você está gastando seu tempo. Pare para olhar com o que você está gastando suas energias, o seu dinheiro e as suas forças. Quais são os seus projetos de vida e os seus sonhos? E aí você vai entender se realmente Deus reina no seu coração, ou se você tem no seu coração um bezerro de ouro, um ídolo. Aquilo para o que você mais gasta seu tempo e aquilo que você mais almeja. Se for o caso, esse é o seu ídolo. Esse é o Deus que você precisa tirar do seu coração. Esse é o Deus que você precisa arrancar e deixar Jesus reinar na sua vida. Para o que você vive? Para o que você se gasta? Para o que você se entrega com todas as forças? Tem gente se gastando, se entregando a sua vida por causas mundanas. Tem gente se doando para proteger o meio ambiente. Tem gente se doando num movimento sem terra. Tem gente se doando para proteger causa A, causa B. Tem gente vivendo em função de uma causa política, de uma causa humana. Tem gente vivendo em função de uma seita. Sai até da sua casa e vai para outro país, para outra cidade, para pregar um falso evangelho. E o que nós estamos abrindo mão por causa de Cristo? Eu faço essa pergunta não só para você, mas para mim. O que nós estamos abrindo mão por causa de Cristo? O que nós estamos renunciando por amor a Deus? Será que nós estamos tomando a nossa cruz e seguindo realmente a Jesus? Dia após dia, renunciando a nossa vida para viver para Ele, para a glória dEle. Muitas pessoas, irmãos, vão chegar no último dia da sua vida, ou vão chegar diante do tribunal de Cristo, e vão se arrepender amargamente da vida que viveram nessa terra, porque podiam ter vivido de uma maneira diferente,
Elas vão olhar para trás e vão pensar: por que eu não gastei meu tempo com uma coisa importante e relevante? Por que eu gastei tanto minha vida com algo passageiro que não valia nada? Tem gente que vai chegar no último dia da sua vida, vai precisar estar num leito de morte para poder olhar para trás e dizer: que vida miserável que eu vivi, priorizando coisas que agora, amanhã talvez eu vou perder e vai ficar para os outros. E eu fiquei vivendo em função disso, como se isso fosse importante, como se isso fosse o mais importante. As pessoas estão tratando as coisas passageiras como se elas fossem eternas, e tratando as coisas eternas como se elas fossem passageiras. Nós precisamos abrir os nossos olhos, irmãos, olhar a vida com um olhar espiritual. Todo dia na minha vida eu fico me policiando para tentar viver isso, porque o mundo, a carne, nos atrai. O pecado, a nossa natureza caída, quer nos atrair para viver para este mundo, para a glória desse mundo. Mas nós temos que atender à voz do Espírito. Finalizando, ele diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Essa é a vontade de Jesus para nós. Que o nosso coração seja uma boa terra, que quando ouve a palavra de Deus, essa palavra frutifica, produz frutos, primeiramente no nosso coração, transformando a nossa vida, nos transformando numa nova criatura, nos santificando, nos restaurando, nos transformando a cada dia mais conforme a imagem de Cristo. E aí, produzindo uma frutificação em termos de resultado, em termos de ganhar almas, em termos de pregar o Evangelho, em termos de usar o nosso dom para a glória de Deus. Quantas pessoas que não estão produzindo fruto nenhum na sua vida, mas estão dentro das igrejas? Tem gente que não está mudando nada, está há anos na igreja e não muda nada. É os mesmos pecados, os mesmos. Não cresce. Tem gente que não sabe nem qual é o seu dom. Tem gente que não sabe nem qual é o seu ministério. Tem gente que não bota um prego numa barra de sabão, está há 20, 30 anos dentro das igrejas, sufocando os outros que estão se entregando na obra de Deus, trabalhando, se doando, enquanto tem gente que não está nem aí para nada, irmãos, para nada, não faz nada, não produz fruto nenhum. Ouve a palavra, entra aqui, sai aqui, porque tem outras prioridades. Então que Deus nos abençoe, nos ajude a viver essa palavra. Todos nós precisamos viver isso. Como eu disse para vocês, essa pregação não é só para vocês. Eu procuro todo dia pregar isso para mim, para que eu não esqueça qual é a vontade de Deus na minha vida.